igreja é de Cristo, corpo do Senhor. Pequena, quentinha, transborda amor. Somos quem somos, pois Ele nos salvou. E pra sua glória, nossa vida entregou. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, e preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu. Graças te darei para sempre. Até aqui a leitura da palavra do Senhor Deus. Nós vamos orar, irmãos, ser um momento de oração. E esse é o momento que a gente vai ouvir agora a voz do Senhor Deus. Nós já falamos ao Senhor Deus em vários momentos do culto, mas esse é o segundo momento em que a gente cala para ouvir a voz do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor, nesta noite, antes, ó Pai, da exposição da palavra, da edificação, queremos, ó Deus, interceder pela igreja, pelos santos e principalmente, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que estão enfermos. Nesses dias, ó Pai, que nesse ambiente, nesse clima, temos sido cometidos com tantas viroses, que o Senhor, Pai, sustente cada um dos teus filhos. Que eles não esqueçam da misericórdia e da graça do Senhor. E que nesse cenário, Pai, da enfermidade, seja dado a graça de depender de Ti, de confiar no Senhor e ter a certeza de que o socorro vem do Senhor. Consola o coração de cada um, dar, ó Deus, que esse tempo da enfermidade seja um tempo também para guardar o Senhor no coração, lembrando dos cuidados, dos feitos e dos louvores do Senhor. A nossa alegria, ó Deus, é ver teus filhos conosco, reunidos no dia do Senhor para te adorar e te servir. Mas também, Senhor, reconhecemos a nossa fragilidade diante das enfermidades e por isso pedimos, ó Deus, sara os teus filhos. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor os cure e que o Seu nome seja santificado na vida deles e que a Sua vontade seja cumprida no coração de cada um, para que Teu nome seja glorificado. Assim pedimos, ó Deus, abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós já passamos por alguns momentos em nossas vidas que nós podemos chamar de vales escuros. Mas, ao mesmo tempo, também já passamos em momentos em nossas vidas que poderíamos chamar de cumes de alegria. Esse contraste entre o medo e a segurança, entre a tristeza e a alegria, sempre é presente na vida do povo de Deus. O Salmo 30, ele é um testemunho de um homem que nós conhecemos muito bem, o seu nome, a sua história, e diga-se passagem, desde quando começamos a exposição desse salmo, nós não temos falado de outro personagem, a não ser de Davi, na sua história, nas suas lutas, nos seus desafios. E Davi, o homem que é o segundo coração de Deus, nessa passagem agora, ele se encontra em uma situação que alguns comentaristas chegam a dizer que é um homem quase tragado pela morte.
Mas esse homem que quase foi tragado pela morte, nós podemos dizer na leitura do Salmo, como nós já fizemos nesta noite, que também é um homem que foi resgatado por Deus e foi resgatado para celebrar, para cantar, para proclamar a fidelidade de Deus. Aqui nesse texto do Salmo 30, o escritor e comentarista Robert C. Schumann, ele identifica este salmo como um salmo de transformação. Segundo ele, este salmo ele é marcado por uma profunda alternância de estado, da doença para a cura, do lamento para o louvor, da ira para a graça, do silêncio para a celebração. O Salmo 30, ainda, outro comentarista cristão, chega a dizer que é um hino de ação de graças profundamente comovente. Escrito por Davi, este salmo é uma celebração da fidelidade de Deus após um período de intensa aflição. O seu título nos diz que ele foi composto para a casa da dedicação, está aí, de Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Nós não sabemos, irmãos, com precisão, o contexto, o porquê que foi colocado. Porque o texto, quando fala dedicação da casa, pode ser possivelmente, a expressão casa pode ser templo, ou pode ser também o lugar onde Davi morava, a habitação. O que nós sabemos, irmãos, é que Davi, quando escreveu esse salmo, ele o escreveu para convidar o povo a celebrar a Deus. Ele o escreveu para convidar a igreja para celebrar a adoração ao Deus que é santo. Mas, meus irmãos, independente disso, nós temos que considerar que o contexto pessoal do salmista revela algo ainda muito mais íntimo. Davi celebra, meus irmãos, o que nós podemos chamar de uma cura, após estar à beira da morte. Este salmo também, ele é um testemunho. Ele é um testemunho de alguém que clamou do fundo do abismo e que foi erguido pelo braço forte do Senhor. Este salmo, quando nós o exploramos, nós vamos perceber que Davi sai de um cenário de uma profunda angústia para uma celebração por causa do braço forte do Senhor. Nós vamos ver que as ações de graça de Davi, meus irmãos, elas não são genéricas, elas não são superficiais, mas ela é fruto de um lamento respondido, de uma fé provada e restaurada. E, meus irmãos, uma coisa que devemos observar é que nessa série de exposições de salmos, desde o capítulo do Salmo 1 até o Salmo de hoje, nós já vimos que nessa série de salmos, nós vemos que esses salmos, eles têm características ou gêneros que são peculiares à vida do escritor. Nós já vimos muitas vezes que esses salmos, eles são específicos para um momento. O Salmo 30, por exemplo, o salmo que estamos lendo, ou que vamos meditar nesta noite, ele é um salmo de ação de graças. No entanto, meus irmãos, nós sabemos que os salmos de ação de graça, eles estão intimamente ligados ou relacionados a salmos de lamento. Uma vez que os salmos de ação de graça geralmente são expressões de louvor por Deus ter ouvido um lamento. Então, o ponto de partida aqui que nós devemos considerar é que este salmo, ele não é somente um salmo só da celebração, mas ele parte de um momento que leva à celebração. Este salmo, ele é uma expressão de um louvor, porque o autor do seu salmo, ele vivia um momento de profunda tristeza, profunda dor, que o levou a lamentar, mas ao mesmo tempo agora o leva a celebrar. Neste salmo, algumas das palavras do lamento são preservadas, por exemplo, no verso 9, veja o que Davi diz. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ou o verso 10 que diz, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Então, meus irmãos, esse salmo, ele é um hino. Ele é um hino de gratidão, mas ele também tem no seu gênero, não somente a celebração, mas ele também tem o seu momento de lamento. O ponto aqui, meus irmãos, que devemos considerar é que é útil perceber que este salmo é um salmo de ação de graça pela libertação de uma grande doença que se torna evidente à medida que lemos. E às vezes, meus irmãos, a linguagem usada pelo salmista aqui neste salmo, às vezes ela é explícita e às vezes ela nos faz perguntar: o que será que levou Davi a esse lamento? E o que levou Davi a glorificar a Deus?
Meus irmãos, nós não sabemos a questão exata aqui do que levou Davi a estar doente o suficientemente ao ponto de pensar na sua morte. O que nós sabemos é que Deus o resgatou. E que, tirando desse cenário de profunda tristeza, ou como ele mesmo diz, da sepultura, o tirando da cova, faz com que ele agora celebre ao Senhor. Talvez você vai perguntar, mas pastor, como é que a gente sabe de tudo isso? Porque nós olhamos o verso 5 e nós podemos ver um contraste. O Salmo 5, o verso 5 do Salmo diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Nós vamos entender o que significa isso. Mas aí ele faz um paralelismo aqui que diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. James Boyce, quando vai falar desse salmo, é interessante que ele diz assim, olha, do ponto de vista literário, a característica mais marcante do Salmo 30 são os seus notáveis conjuntos de contrastes, que também é provavelmente a maneira mais útil de abordá-lo. E aí ele vai dizer, destaco pelo menos 4 principais nesse estudo, mas cada um deles contém outros contrastes, como celebração da ideia central. Eu conto mais de uma dúzia ao todo. Então o salmista, ele usa do recurso do contraste para explicar para nós como devemos celebrar a Deus. Então, em suma, meus irmãos, esse salmo é um convite à dedicação, é um convite à celebração. E eu quero dividir esse salmo em alguns pontos nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero pensar um pouquinho sobre o louvor pela libertação do perigo. Quando olhamos no verso 1 ao verso 3, nós vamos perceber claramente que Davi, ele celebra a Deus pela libertação. Veja o que diz o verso 1 ao 3. Diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da qual fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Meus irmãos, aqui nós podemos encontrar um primeiro contraste do Salmo. Esse Salmo que faz com que Davi louve pela libertação do perigo, ele nos mostra o primeiro contraste. Qual é o contraste? É o contraste da queda para a exaltação, ou seja, da situação de abismo e de medo para a exaltação. Davi começa, meus irmãos, com uma nota de gratidão no verso 1. Ele diz, eu te exaltarei, ó Senhor. Ou seja, Davi começa com essa nota de gratidão. E por que Davi ele vai agradecer a Deus? Ele vai dizer que ele vai agradecer o Senhor porque o Senhor o livrou. Veja, irmãos, a expressão, porque tu me livraste. Meus irmãos, essa palavra livrou, na nossa tradução, na língua hebraica, ela também pode ter uma outra tradução. Eu creio que ela ficaria mais próxima aqui. Ela traz a ideia seguinte, porque tu me levantaste. Essa expressão na língua hebraica, ela traz a ideia, irmãos, de literalmente como alguém retirado de um poço profundo. Essa palavra livrar, ela traz a ideia de alguém que está num poço, que não tem como sair, e ela aponta para como se alguém amarrasse a corda no balde e jogasse ali, aquela pessoa segurada naquele balde, ela é resgatada do fundo do poço para as alturas, ou então para cima do poço. Então Davi, quando ele vai falar Senhor, ele vai começar, eu te exalto, Senhor. E ele vai dizer a primeira razão porque ele começa a louvar a Deus. Porque ele foi retirado de um poço profundo. Ele diz, porque tu me livraste. Meus irmãos, essa imagem criada por Davi, ela é reforçada pela linguagem de cura do verso 2. Olha o que ele vai dizer. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Então, meus irmãos, Davi ele vai usar esse recurso que é visto também no verso 3. Olha o que diz o verso 3. Outra expressão forte. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Então, quando Davi ele está falando, ele está exaltando a Deus, porque na figura de imagem de Davi, a maneira dele comunicar o seu estado, a sua condição é usar as palavras, o Senhor me levantou, o Senhor veio e me sarou, o Senhor me fez subir da cova. Então mostra um estado, irmãos, que ele está em profundidade, ou seja, esse versículo, essa expressão aponta para aquela imagem do que está acontecendo com ele.
Por isso que Davi, quando diz assim, tu me tiraste das profundezas, ou então, em outras traduções, da sepultura, Davi está usando aqui essa ideia de que foi necessário que Deus fosse ao seu encontro, porque se ele não fosse ao seu encontro, ele não sairia daquela condição. E aqui, meus irmãos, leva Davi a bendizer o Senhor por isso. Ou seja, o que Davi está dizendo, irmãos, é que Deus, ele se estendeu, ou então Deus estendeu a mão e o tirou do abismo da morte, quando que para muitos a imagem que se via era de um rei derrotado, era de um rei da sepultura, era um rei que já estava subjugado. Então, meus queridos, percebam bem que nós vamos ver esses contrastes do verso 1 ao verso 3. Por exemplo, a expressão, quando ele diz, porque tu me livraste ou tu me levantaste, aponta para a ideia de que Davi havia descido. Então, quando ele usa essa expressão, o leitor hebreu, quando fosse ler esse salmo, ou cantar, quando ele olhasse para essa expressão, tu me livraste, quando ele vai falar assim, olha, eu quero te exaltar, Senhor, porque o Senhor me livrou, o seu leitor, assíduo, ia entender, Davi havia descido. Davi estava quebrado. É mais ou menos aquela ideia de alguém que está enfermo, que está deitado na cama há 1 dia ou 2 dias. E nós vamos ver nesse cenário esses dias, né, irmãos? A virose, quando tem pego a gente, tem deixado a gente deitado. É tão gostoso quando a gente, no outro dia, pode sentar à cama, colocar os pés no chão e erguer o corpo. Poder ir, vamos pensar, ao banheiro e tomar um banho revigorante, vestir uma nova roupa e dizer assim, graças a Deus estou de pé. Ainda que haja dores, mas o que é importante para nós é saber o quê? Estamos de pé. Então Davi diz assim, olha, eu quero te exaltar, Senhor, porque tu me livraste. Aí vem um contraste, tu me levaste para cima. O que Davi está dizendo é que ele estava lá embaixo. O outro contraste, ele diz que Deus o ajudou contra os inimigos que se regozijavam, porque olha só, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Essa expressão, irmãos, aponta para um cenário interessante. Os inimigos de Davi, ainda que Davi não tivesse morto, eles já davam certo à morte de Davi. E com a morte de Davi, eles teriam a vitória. Então eles já viam Davi à sepultura, e é por isso que Davi diz, tu não permitiste. Então o que ele aponta, Senhor, eu quero te louvar, porque quando eu estava no abismo, no profundo, o Senhor me levantou. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor me ajudou quando os meus inimigos se regozijavam de mim. No coração dos inimigos, Davi já estava derrotado. Outra expressão que ele vai olhar, meus irmãos, podemos perceber, é que Davi fala de uma doença grave versus uma saúde renovada. Porque ele vai dizer, Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Talvez as pessoas olhassem para Davi naquele cenário e dissessem assim, é melhor só aguardar. Ou então aquelas frases que nós temos muito medo de ouvir, que às vezes ouvimos em um quadro de uma análise de uma pessoa, olha, nós já fizemos tudo o que podíamos. E Davi diz, eu te exalto, Senhor, porque nesse cenário dessa doença tão grave, o Senhor renovou a minha saúde. Ele vai dizer, ele vai falar do contraste da ameaça da sepultura versus a vida, porque ele vai dizer, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Meus irmãos, que coisa linda. Ele olha para o seu estado e ele vê a cova, a sepultura, mas ele vê a vida também. Ele diz, eu quero te exaltar, porque da sepultura fizeste subir a minha alma. Ele vai outro momento também, que é o sofrimento físico versus o louvor e gratidão a Deus. Porque no verso 3 ele vai dizer, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. E aí é interessante que ele vai falar nesse contraste todo o tempo, porque ele está vendo, ele está dando para o seu povo a razão do louvor a Deus. É interessante, irmãos, que um escritor cristão, ele chega a dizer sobre essa sessão o seguinte, a ocasião para o presente ato da adoração não é apenas a garantia de que Deus responderia, mas a experiência da cura real, porque Deus respondeu.
Então perceba, irmãos, que o ponto importante aqui, e é claro, é que Deus é responsável pela cura, e é por isso que Davi está agradecendo a ele. Deus é soberano sobre a vida, Deus é soberano sobre a morte, o que mostra que seu Redentor vive. Então Davi, quando ele olha o cenário da enfermidade, ele não deixa de perceber a presença e o cuidado de Deus. E meus irmãos, e aí vem um ponto que é interessante para nós fazermos uma primeira aplicação aqui. É que quando somos restaurados, nosso primeiro impulso deve ser louvar a Deus e não voltar à rotina. Porque quando nós somos curados, qual é a primeira coisa que nós queremos fazer, irmãos? Se não é ir trabalhar, se não é ir fazer as coisas, eu preciso que eu tenho coisas para fazer, eu fiquei muito tempo parado, eu perdi muito tempo, irmãos, e Davi não, quando ele é restaurado, a primeira coisa que Davi faz é exaltar o Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, qual é o resultado da experiência da dor e da enfermidade? O resultado da experiência da dor e da enfermidade, irmãos, é nos trazer de volta para Ele, para a glória do seu próprio nome. Irmãos, é muito bom, depois da enfermidade, poder se levantar, poder comer. Eu não sei quantos passaram por isso, mas a maioria sempre passa por isso, principalmente as crianças olham para a gente assim, eu não quero comer, essa comida não tem gosto. Mas, irmãos, deveríamos naquele momento, mesmo que a comida não tenha gosto, louvar a Deus, porque temos tido o privilégio de poder sair da cova ou da sepultura para a vida e poder celebrar o Deus que nos provê todas as coisas. Então Davi nos chama a glória a Ele. O segundo ponto, irmãos, está no verso 4, que vai dizer o seguinte: Davi, ele vai fazer um convite. Nós já vimos, irmãos, na sequência dos salmos, que quando o rei vai bem, o povo vai bem. E nós falamos nisso, apontando para Cristo, mas aqui Davi, ele vai fazer o seguinte, veja o que diz o verso 4, ele diz, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. E aí, meus irmãos, Davi começa agora, ele vai convidar o rebanho, ele vai convidar a congregação, ele vai convidar os santos para poder o quê? Celebrar o Senhor. É um convite, e esse convite, irmãos, é para sair dessa situação momentânea para um fervor permanente, porque depois de expressar graças a Deus por sua cura, o salmista naturalmente agora se volta para o povo de Deus, a quem ele chama de seus santos, e pede que eles se unam em louvor a Deus. Irmãos, percebam que a recuperação de um santo deve levar a igreja à adoração, deve levar a igreja ao louvor, por se alegrar, por ver que aquele irmão que não pôde vir estar com os santos adorando, agora está com ele. E Davi faz o que? Chama o povo para celebrar. Meus irmãos, Davi, ele pede a esse povo, a esses santos que agradeçam a Deus pelo seu rei ter sido poupado, mas ele faz algo muito mais do que isso nessa sessão. Ele vai dizer no verso, olhando que ele chama a louvar a Deus, não porque Deus foi gracioso consigo mesmo, mas porque, meus irmãos, é da natureza de Deus ser gracioso. Irmãos, isso é importante para a nossa teologia. Nós somos uma geração que queremos só bendizer a Deus pelo que Ele dá. Davi convida para adorar pelo que Ele é. E Davi afirma, irmãos, o atributo de Deus, o ser de Deus, o seu caráter no verso 5. Porque ele vai mostrar, ele convida as pessoas a adorarem a Deus, mas não pelo que Deus fez, mas pelo que Ele é. Porque Ele é a si mesmo, Ele é rico em misericórdia. Porque olha o que diz o verso 5. O verso 5 nos diz assim, olha o que vai dizer, olha o que ele vai dizer, porque não passa de um momento a sua ira. E nós sabemos, irmãos, que esse texto aqui está apontando para um pecado. Davi sabe que há um pecado. Davi sabe que a sua enfermidade está inserida num contexto de um pecado. Davi sabe que a mão de Deus vai pesar contra todo o pecado. Nenhum pecado passará impune. Você pode fazê-lo em secreto.
você pode fazê-lo no seu quarto, você pode fazê-lo na sua intimidade, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. E Davi diz, olha, porque não passa de um momento a sua ira. Ele aponta, nós olhando, ele está dizendo, a ira de Deus será aplicada, a mão de Deus pesará. Mas há uma expressão que ele diz, irmãos, mas o seu favor dura a vida inteira. Meus irmãos, a disciplina do Senhor é para correção. A disciplina do Senhor não é para destruição. Então, quando um membro ou quando um irmão é disciplinado, ainda que venha para mostrar que Deus, santo, ele ama o povo santo e ele vai pesar a mão sobre o pecado. Mas o que Davi diz, o seu favor dura a vida inteira. Davi sentiu isso. Mas Davi vê a misericórdia de Deus. E aí ele faz uma aplicação que nós gostamos muito de usar, né? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E nós sabemos, irmãos, que essa expressão não é uma expressão literal, ainda que possa acontecer de maneira literal. E nós podemos chorar até a noite inteira mesmo por causa de um problema, mas de manhã pode vir a resposta do Senhor. Mas é o que o Davi está dizendo, é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Então, meus irmãos, o povo de Deus precisa desenvolver uma teologia saudável do sofrimento. Porque, meus irmãos, dentro das nossas enfermidades, dentro do nosso sofrimento, Deus está nos corrigindo, mas Ele não nos abandona. É isso que Paulo está dizendo. Davi está nos dizendo. E o ponto é este, irmãos. Deus está realmente descontente com o pecado de Davi. E não poderia ser diferente, irmãos. Deus não pode se alegrar com o nosso pecado. Ele vai julgar o pecado com a ira santa, mesmo em nossas vidas como igreja. Deus não pode passar a mão no nosso pecado. Deus vai julgar o seu povo. O julgamento do seu povo estará debaixo da sua ira, que Davi diz que vai durar, mas ela passa, porque o favor do Senhor dura para sempre. Meus irmãos, e sabemos que isso não era uma teoria para Davi. Nós sabemos, irmãos, que Davi, nós temos que lembrar de dois cenários muito interessantes, ou melhor, de um cenário que é narrado em duas passagens bíblicas. A primeira tem a ver em 2 Samuel, capítulo 24, e depois em 1 Crônicas, capítulo 21. É aquela passagem que Davi resolve, irmãos, na sua soberba, contar quantos homens ele tem no seu exército, onde ele pensa e ele quer fazer um censo. E essas duas passagens nos contam que Davi decide fazer um censo. Ele resolve contar quantos homens ele tem no seu reino, apesar de Joabe ter procurado e ter dito para ele que ele não fizesse isso porque isso ia desagradar a Deus, mas ele continuou fazendo. E o ato realmente desagradou a Deus, e como resultado de um homem chamado, e como resultado disso, Davi, ele recebe o profeta em sua casa, e o profeta diz para ele que Deus não gostou disso, e Deus vai pesar a mão. E os irmãos devem lembrar que o profeta Gade pergunta para Davi o que ele queria. Ele dá 3 escolhas. A primeira é que ele poderia experimentar 3 anos de fome. A segunda é que ele teria 3 meses sendo varrido diante dos seus inimigos. E a terceira opção é que ele teria 3 dias de praga na terra, com o anjo do Senhor devastando todas as partes do reino. E qual que você escolheria? E Davi diz que ele escolheu o último. Ele disse: deixe-me cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é muito grande, mas não me deixe cair nas mãos dos homens. A escolha de Davi, meus irmãos, refletiu a convicção que nós estamos vendo aqui no Salmo 30. Provou ser a escolha sábia. A praga caiu sobre Israel, 70 mil homens morreram no primeiro dia, mas quando o anjo da morte chegou a Jerusalém e estava prestes a atacá-la, o Senhor se entristeceu pelo povo e disse ao anjo que retirasse a mão de cima do povo, e a praga foi detida. O lugar onde a praga depois foi exterminada chama-se a Eira de Araúna. E Davi então designou aquele lugar como lugar do templo, da oferta queimada, onde se devia fazer expiação pelo pecado,
por meios de sacrifício. Irmãos, o que Davi entendeu? Ele confiou no caráter de Deus. A sua ira não passa de um momento, mas o seu favor dura para sempre. Davi, irmãos, estava pensando no caráter de Deus. E em nosso texto, ele aqui não é somente um texto que vai mostrar que o que Deus faz, mas é o que ele é. Então, meus irmãos, aqui nós podemos ver a ira de Deus versus o contraste, ou melhor, o contraste com o seu próprio favor. A ira de Deus pode vir, mas a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos ver o contraste do choro versus a alegria, e o contraste da noite escura com a beleza de um novo dia. Eu posso chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos ver o momento versus a vida inteira. A escuridão e a ira do Senhor serão um momento, mas o favor e a alegria serão a vida inteira no Senhor. E do verso 6 ao 7, nós encontramos, irmãos, um outro contraste, que é a autoconfiança versus a fragilidade humana. No verso 6, nós contamos Davi dizendo: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. O jovem Davi dizendo: jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Meus irmãos, Davi admite aqui nesse texto, irmãos, a sua arrogância. Davi, ele diz no verso 6, jamais serei abalado. Meus irmãos, à primeira vista, o salmo parece tomar um rumo inesperado. No verso 6, pois de repente o escritor deixa de exaltar, de falar da misericórdia, mas ele agora, irmãos, faz aquilo que nós fazemos no culto. Ele começa agora, irmãos, a mostrar o seu pecado. Ele começa agora a relatar o pecado, que o pecado da sua autoconfiança, o pecado do seu orgulho, que aparentemente está ligado à sua doença. Ele se lembra da vez em que Deus virou o rosto para longe da sua casa por causa do seu pecado. É tanto que ele diz, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. Ele estava indo tão bem que ele diz assim, olha, jamais serei abalado. Irmãos, nós já conhecemos algumas histórias dessas das Escrituras. Nós conhecemos a passagem de Lucas, quando aquele homem chega para Cristo e olha para o Senhor Jesus no meio da multidão e diz, Senhor, ordena meu irmão que reparta a herança comigo. E o Senhor disse assim, quem me constituiu repartidor de bens aqui? E aí Jesus conta a parábola daquele homem que era rico, próspero, e que plantou e produziu, e que multiplicou de tal maneira que ele olhou para tudo que tinha, ele refletiu consigo mesmo, ele falou com o seu próprio coração, ele falou com a sua própria autoconfiança, ele falou com a sua própria soberba, e ele disse para si mesmo, se pastoreando, come, bebe e regala-te. Então, Davi aqui, meus irmãos, ele nos faz lembrar deste momento. Ele vai chegar a dizer, eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. E aqui, meus irmãos, é um ponto que é interessante que podemos aplicar, pensando nos jovens quando começam a trabalhar, que começam a adquirir as coisas, e eles começam a mudar de comportamento em casa com os pais, achando que o pouco recurso que ele ganhou já lhe dá a autoridade de afrontar, confrontar, questionar, deliberar. Uma vez que está morando na casa dos seus pais, achando que tem todo o vigor, Davi diz, na minha prosperidade, no meu vigor, na minha autoconfiança, eu disse, jamais serei abalado. Mas Davi nos traz um ensinamento interessante. Ele mostra a sua soberba, mas ele vai mostrar a sua fragilidade. Esse contraste, irmãos, é muito incrível nessa passagem, porque olha só o que ele vai dizer no verso 7. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Veja, irmãos, que expressão. Davi, ele diz assim, na minha arrogância, na minha prosperidade, ele disse que jamais seria abalado.
Não tem nada que agora vai frustrar meus planos. Talvez seja assim, olha, está tão certo que vai dar certo. E aí você percebe que não dá certo. E é interessante que Davi mostra que a sua arrogância, a sua soberba, a sua autoconfiança, ela é destruída, pelo menos com um só ato. Ele vai dizer que a ira do Senhor, aqui ele vai mostrar claramente, ele diz assim, olha, Senhor, tu só viraste o rosto. E já fiquei conturbado. É interessante, irmãos, ver a fragilidade que nós somos, irmãos. Nós somos do pó, irmãos, e do pó voltaremos. Você pode ter tudo, você pode construir a melhor casa, você pode ter um muro fortificado, você pode ter o melhor transporte, você pode ter o melhor emprego, você pode ter estudado muito para ser funcionário público federal, que é o que o pessoal do Estado gosta muito, né, de dizer que gosta de ser funcionário público federal. Mas, meus irmãos, nós somos tão frágeis que se Deus virar um pouquinho, nossa alma já é conturbada. Então, por que vem a enfermidade? É para mostrar, irmãos, que no final nós não temos condições nenhuma. Davi diz assim, a ira do Senhor, meus irmãos, aqui é interessante porque Davi vai chegar a dizer, Senhor, por ti, Senhor, ele vai dizer assim, olha, tu, Senhor, por teu favor, e veja a palavra favor de novo, fizeste permanecer forte a minha montanha, o Senhor me protegeu, mas apenas voltaste o rosto, e logo eu fiquei conturbado. Meus irmãos, esse salmo mostra a nossa autoconfiança em contraste com a nossa insignificância, fragilidade. Aqui, meus irmãos, vemos um homem que está dizendo, agora há pouco eu estava seguro, mas agora estou consternado. É um homem que está consternado, mas que desfruta do favor de Deus. Ele diz assim, ainda bem que o Senhor só virou o rosto. Se o Senhor faz tudo o que Ele poderia fazer e o que Ele pode fazer, o que seria de mim? Meus irmãos, a autoconfiança é um perigo para nós. Em vez de buscarmos a confiança em Deus, a autoconfiança mostra uma falha do nosso caráter, mostra o nosso pecado, mostra o quanto nós achamos que temos o controle de todas as coisas. Nós podemos lembrar, irmãos, eu falei desse homem rico, mas podemos lembrar de Pedro. O que foi que Pedro disse? Senhor, todos eles vão te trair, menos eu. Senhor, eu vou contigo até o final. Mas quando Cristo foi preso, irmãos, e quando olhamos aquela serva dizendo assim, tu és um deles, a primeira coisa que ele diz, eu não sou. Depois eu não conheço. E ele começa a negar até que a face do Senhor vira para a face dele. E ele vê o que ele fez. Irmãos, o que nós fazemos com a nossa arrogância? Davi está mostrando para nós o perigo que podemos correr de cometer esse erro, de achar que nós somos autossuficientes, e Senhor, tu só voltaste o rosto. E fiquei logo conturbado, perturbado mesmo. Deus só fez isso, irmãos. E ele já ficou perturbado. E nós vemos a tristeza pessoal de Davi. Eu disse um dia, jamais serei abalado. Quantos de nós, irmãos, não olha assim e diz assim, comigo isso não vai acontecer? Ah, irmãos, quando a gente chega a abrir a boca e dizer que comigo isso não vai acontecer, já está acontecendo. Quando chegamos no verso 8, nós encontramos um quarto ponto. O clamor desesperado e a oração que tem um fundamento a glória de Deus. E aqui nós encontramos mais um contraste. O desespero e súplica fundamentado na glória de Deus. Veja o que diz o verso 8. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Irmãos, que humilhação. O homem que agora há pouco havia dito assim, Senhor, eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. O homem que agora disse que quando o Senhor virou o rosto, ele já ficou conturbado. Agora ele vai dizer assim no verso 8, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Davi, meus irmãos, apela para aquilo que um escritor cristão chama da lógica do culto. Ele vai usar aqui, quando olhamos o verso 9, olhando o verso 8, ele diz, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei,
Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó? Meus irmãos, Davi, ele faz a sua oração, ele faz um apelo, ele está dizendo, Senhor, não me permita que eu vá ao pó, porque não terei como te louvar. Meus irmãos, ele entende que ele foi chamado, ele entende que ele precisa da graça de Deus, ele vai clamar, e ele vai dizer, Senhor, que proveito tem? Que proveito obterás no meu sangue quando eu baixo a cova? Que proveito há de mim morto? Que proveito há se eu estou ao pó? E aí declara ele a tua verdade. Irmãos, que proveito há uma vida morta no pecado? Que proveito há uma vida cujo o coração está endurecido? Que proveito há uma vida que anda longe de Deus? Que proveito há uma vida que está apegada a esse hedonismo pecador, esse mundanismo escravizador? Que proveito há? Davi vai buscar o Senhor, e Davi vai dizer isso. E aqui vem um contraste, irmãos, o desespero, que faz uma busca e suplica pela glória de Deus. Ele diz, Senhor, ao Senhor eu clamo, ao Senhor eu imploro. E ele diz no verso 10, ouve, Senhor, tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Irmãos, Davi clama, fundamentado no caráter de Deus. O Deus santo, o Deus que ouve, Deus que é imutável, o Deus que é soberano e que cuida do seu povo. Davi, ele faz uma oração do desespero, fundamentado na glória de Deus, irmãos. É interessante olhar isso, irmãos, que às vezes nossas orações são assim, Senhor, não me tira do emprego, Senhor, me cura, Senhor, me livra do mal. Irmãos, devemos pedir sim. Aí veja, irmãos, o que Davi diz. Davi ora fundamentado no caráter de Deus. Ele mostra para nós quem Deus é. O Senhor é o Deus que tem compaixão. O Senhor é o Deus que auxilia. O Senhor é o Deus que tira da cova. O Senhor é o Deus a quem posso implorar. Quando chegamos ao verso 11, nós encontramos um outro contraste. É o contraste do luto para a celebração. No verso 11, diz, converteste o meu pranto em folguedos. Triste, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Meus irmãos, o último conjunto de contrastes, aqui encontrado no verso 11, que também acompanha com o verso 12, porque vem o para quê e a finalidade. É um lamento que Davi usa de pano de sacos, e ele nos faz lembrar a época que Davi escreve. O lamento aqui, meus irmãos, descreve as próprias palavras de Davi, refletindo o tom da angústia da declaração deste homem. E pano de sacos, irmãos, mostra uma atitude que era característica dos profetas, quando eles eram ultrajados pelo arrependimento. Se nós olharmos os ninivitas, nós podemos ver isso, que eles usam panos de saco, eles se cobrem de cinza, como estado de humilhação. Então Davi agora, ele vai fazer o quê? Ele vai convidar, ele vai nos apresentar, e ele vai nos chamar para ver o contraste do luto que leva à celebração. Ele está chorando, ele está clamando, ele diz, Senhor, converte o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. É interessante olhar isso, irmãos, que quem tira é Deus. E quem faz isso é Deus. E aí ele vai dizer, para que disso? Para que o meu espírito te cante louvores, e não se cales, e não se cale. Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Meus irmãos, aqui nós encontramos o contraste da lamentação versus a celebração, do pano de saco a vestidos que trazem alegria. Porque, meus irmãos, quando Davi diz que o meu pranto, converteste o meu pranto em foguedos e tiraste o meu pano de saco, ele mostra o contraste. Aquele pano de saco que mostra lamento e tristeza é revestido pela alegria que vem do Senhor. Irmãos, Deus é especialista, irmãos, desculpe-me usar essa expressão, em transformar as tragédias em um cenário de alegria. E qual é a maior tragédia da nossa vida, se não é o nosso próprio pecado?
Quando nossos pais pecaram, nós fomos expulsos da presença do Senhor, do jardim, quebramos a aliança, afrontamos o Deus Santo, e nós estávamos o quê? Condenados. Mas em Cristo fomos justificados. E em Cristo temos livre acesso ao Pai. O cenário da morte se transforma no cenário da alegria, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Irmãos, e quais são as aplicações que nós podemos fazer? Quem foi, irmãos, que um dia, andando no meio da multidão, ouviu zombarias e risos das pessoas, considerando que a sua morte era certa? Quem foi que, andando no meio do povo, o povo disse assim: salvaste os outros, salva a ti mesmo. Porque o verso 1, irmãos, aponta para isso. E não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Meus irmãos, quando olhamos Davi falando sobre isso, nós lembramos de Cristo. Indo para a cruz, sendo pregado na cruz, o povo zombava dele e dava certo a sua morte. Mas Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Irmãos, se nós podemos celebrar hoje a Deus, é porque aqueles que achavam que Cristo estava derrotado e morto foram ultrajados e foram humilhados, porque ele ressuscitou, da sepultura saiu e com glória ressurgiu, e louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, qual é a outra aplicação que nós podemos fazer? O que nos consola o coração, irmãos, é que no dia da nossa miséria, da nossa pobreza, da nossa morte, da nossa condenação, houve uma voz que clamou por socorro. E por causa dessa voz nós fomos sarados. Diz a palavra de Deus que Cristo na cruz disse: clama ao Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E Davi diz: o Senhor, Senhor meu Deus, quando clamei por socorro, tu me saraste. E Cristo nos sarou. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para este salmo, nós podemos lembrar que o Senhor, que nos salvou, irmãos, ele nos convida a se alegrar nele. Olha o que diz o verso 3: salmodiai o Senhor, vós que sois meus santos, e dei graças ao seu nome. E sabe por quê, irmãos? Nós temos que salmodiar e se alegrar no Senhor para todo sempre, até o dia da vinda de Cristo, até o dia que encontraremos com ele. Porque a sua ira não passou de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. E nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Nós já choramos, irmãos, mas a alegria veio para amanhã. No cenário da cruz, o céu escureceu e a ira de Deus veio, mas resplandeceu-lhes a luz. Cristo ressuscitou. Nós podemos lembrar, irmãos, que na nossa soberba, nós achamos que jamais seríamos abalados e poderíamos comer o fruto da árvore da vida um dia e sermos iguais a Deus. Mas nós percebemos, irmãos, que isso mostrou o quanto nós somos frágeis. E Deus só virou o rosto. E nós já ficamos conturbados e abalados. Mas louvado seja Deus, porque Cristo na cruz, ele não virou o rosto, mas ele se tornou maldito em nosso lugar. Irmãos, nós podemos ainda lembrar que nós, muitas vezes, não tivemos na nossa morte, nosso pecado, nós não clamamos ao Senhor. Mas na cruz ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por nós, irmãos, que ele fez isso. E ele desceu à sepultura. Ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora temos vida em Cristo Jesus. Irmãos, nós poderíamos ainda pensar que proveito há, irmãos, andar longe de Deus. Que proveito há, querido, você buscar as coisas deste mundo e querer ser reconhecido por todos neste mundo. Que proveito há isso? Irmão, se você tem que se alegrar, e se nós temos que se alegrar, devemos nos alegrar em Cristo Jesus, porque ele tirou o pano de saco que estava sobre nós e nos cingiu de alegria, pois fomos lavados pelo seu sangue. E agora temos livre acesso ao Pai,
por meio de Cristo Jesus. Irmãos, para que de tudo isso? Para que nossos lábios não cantem, não parem, melhor dizendo, e que faça como o salmista diz no Salmo 78, o que ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, contaremos aos nossos filhos e às vindouras gerações, os louvores e o feito do Senhor. E o que o Senhor Deus fez, irmãos, Ele nos cingiu de alegria, Ele nos salvou da condenação, e agora nós podemos dar graças a Ele para todo sempre. Aleluia. Amém. E que Deus tenha misericórdia de nós.